sempre ao seu lado. Olha, muitas categorias estão em greve, servidores públicos, os garis, que voltaram a protestar hoje também, e os professores. Nós já falamos aqui na troca de microfone e de estúdios com a Angélica Rod a respeito da situação dos professores, tanto em Belo Horizonte, como Minas Gerais, como no Brasil. Vamos entender um pouquinho mais qual é a situação da greve aqui na nossa cidade. A manhã desta segunda-feira foi marcada por manifestações. Cerca de 100 profissionais da saúde estiveram reunidos na porta do Hospital Municipal Odilon Berens, no bairro São Cristóvão, em um ato para cobrar da Prefeitura de Belo Horizonte um reajuste salarial de 15% e um aumento do vale-refeição para R$ 28. Também nesta segunda-feira, os servidores estaduais da saúde iniciaram uma paralisação de 3 dias. Os trabalhadores cobram uma resposta do governo do estado sobre a abertura das negociações para reajuste salarial e mudanças nas regras de promoção dos profissionais. Já os servidores efetivos da Superintendência de Limpeza Urbana fecharam a BR-040 no sentido Sete Lagoas, em Passeata, em direção ao aterro sanitário da Prefeitura. O grupo usou faixas para pedir por melhores condições de trabalho. As greves acontecem quando trabalhadores não têm suas reivindicações atendidas, e é sempre bom que a gente entenda, muito embora também a gente tem que perceber que serviços essenciais devem ser discutidos de outra forma, de outra maneira. A gente sempre fala isso aqui quando fala em greve, mas a greve é um direito do trabalhador previsto em lei. Ele tem todo o direito de fazer greve quando não tem os seus direitos atendidos. Nós vamos conversar agora com Gilson Reis, que é presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, o Simpor-MG. Gilson, boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Eu, no começo da fala ali com a Angélica, teci a consideração a respeito dos professores e não faço, sob o ponto de vista da demagogia, não faço sob crença mesmo, porque acho que essa situação que os professores vivem em Minas, no país, é cada vez mais delicada, né? A pouca expressão que se dá aos professores. Então eu já começo te perguntando qual que é a situação média de remuneração dos professores da rede particular em Minas Gerais. Se me permite, antes de falar sobre a nossa categoria, dados assim, rapidamente, por exemplo, o ano passado apenas 3% dos alunos que foram buscar um curso superior para a sua formação profissional buscaram a área da formação de professores. Nós teremos, um período muito curto, falta de professores para poder lidar com a educação. O Sindicato dos Professores, no ano de 2013, teve 30% dos professores demitidos por iniciativa própria do professor. Ou seja, chegando no limite da sua condição de trabalho e tomando a decisão de largar a profissão em função das condições de trabalho e da situação que vive. Então, essa é uma realidade muito cruel e muito triste que nós estamos vivendo no nosso país. Permita-me só uma parte nessa sua fala para entender um pouco melhor. Quando você fala que uma boa para 30% dos professores 30%. Deixaram de exercer a profissão que escolheram, que é quase uma profissão de fé. Deixaram de escolher em todos os segmentos, na escola fundamental, em todos os níveis do ensino? Em todos os níveis de educação. O ano passado, 30% das demissões que o sindicato homologou foram de iniciativas do próprio professor. Isso demonstra uma situação do seguinte, da situação de limite em que vive a nossa profissão. Não é só porque nós vivemos um processo de um tensionamento muito grande, seja na rede pública, seja na rede privada. Na rede privada, em função da relação de trabalho, a pressão do pai, do aluno que paga, a relação virou uma relação extremamente mercantil. O aluno não é mais aluno. Você falava da sua cidade, lá do seu tempo de criança, com seu pai e sua mãe. Ali era o professor respeitado, a família respeitava, a sociedade respeitava. Hoje a relação é mercantil. Eu pago, eu exijo, eu quero que seja aprovado. O professor foi submetido a uma condição de trabalho totalmente extenuante, ou seja, uma relação de pressão da sociedade, pressão do aluno, pressão do cliente, pressão da escola. E nós temos isso, uma situação de muito abandono, adoecimento. Nós temos uma pesquisa realizada em 2012, onde apontou que 72% da nossa categoria tem algum tipo de problema de saúde. Seja problema de estresse, seja problema de cordas vocais, dos membros inferiores, dos membros superiores. Ou seja, porque quanto mais você trabalha num clima e num clima de hostilidade, um clima de pressão, maior é a possibilidade de você adoecer. Então nós vivemos uma situação muito difícil. E é lógico, que a pergunta é sua, que isso tem também a desrespeito da questão da nossa condição de salário. Para você ter uma ideia, uma professora ou um professor da educação infantil da rede privada de ensino, numa escola que cobra 700, 800, 900 reais de mensalidade,
paga por hora de trabalho para um professor de 60 minutos R$ 8,68. 8,68 numa média de trabalho semanal? É hora-aula, porque na verdade o professor da rede privada não recebe por contrato de trabalho. Sim. Recebe por hora-aula, ele pode dar 10 aulas, 15 aulas, 20 aulas. E qual é a média de horas-aulas? No caso da educação infantil, em torno de R$ 1.200, é o piso da categoria. É lógico que você tem a educação infantil, você tem o ensino básico, que é da educação fundamental ao ensino médio, aí já é um salário um pouco maior, R$ 1.500, R$ 1.800, e ensino superior, que é um salário um pouco maior, para 20 horas, em torno de R$ 3.000, R$ 4.000. Então, você pega o conjunto dos professores, há toda uma situação de muita dificuldade em função do processo salarial. Além dessas dificuldades do salário que você já exemplificou aqui, e você de casa pode fazer uma conta, se um professor da rede privada de ensino na educação infantil recebe por volta de R$ 1.200, faça o comparativo com outras profissões e veja que realmente é muito pouco pagar R$ 1.200 para um professor. Não estou aqui fazendo defesa da classe dos professores, mas só provocando a discussão sob o ponto de vista da remuneração mesmo. Mas além do fator remuneração, que outros fatores são um objeto de reivindicação dos professores? Olha, nós estamos discutindo algumas questões importantes. Nós estamos discutindo o piso. Uma questão fundamental para nós é a unificação dos pisos de professores. O tipo de formação exigida por um professor de educação infantil é concurso superior, há uma exigência de mestrado, doutorado, especializações. Isso acontece em todo o ensino básico. Então, nós achamos, primeiro, que não é possível mais continuar diferenciando um professor de educação infantil do ensino básico, na primeira série do ensino básico, na segunda série do ensino básico e no ensino médio. Então, uma proposta nossa é unificar todos os pisos num único piso, porque a exigência é a mesma, a formação é a mesma, o conteúdo é o mesmo, tratando, é lógico, de crianças e adolescentes em fase etária diferente. Essa é uma primeira questão. Segunda questão, nós achamos que os professores da rede privada precisam ter formação continuada, porque a educação é um processo extremamente dinâmico. Formar a sociedade é algo extremamente dinâmico. O aluno de 3 anos atrás, que chegou às escolas, não é o mesmo aluno que chega hoje. A sociedade está num processo de evolução e de mudanças bastante rápidas. Vocês falavam sobre o blog agora, sobre a comunicação e informação. Isso tudo influencia no cotidiano da escola e na formação. Então, esse professor que fez 5 anos do curso de pedagogia ou fez uma universidade para formação de química, física, biologia, etc., esse professor precisa passar permanentemente em cursos de formação. O que nós vemos que não há nenhuma ou muito pouca a formação por parte das escolas privadas e da escola pública. Ou seja, o professor chega hoje e fica 20, 30 anos na instituição sem poder fazer o seu curso de formação continuada, a não ser por iniciativa própria. Então, nós discutimos a questão da formação continuada. Nós estamos discutindo a questão do tempo do trabalho. Por exemplo, um professor hoje, ele precisa de tempo para preparar a aula, organizar as suas atividades, estudar, ler, ou enfim, dar as condições para ele fazer. E hoje que nós temos um professor da rede privada, com o advento da internet, uma parte do tempo dele é destinada a responder aluno, responder escola, responder o pai, porque há toda uma situação hoje articulada, o professor diria que é um professor full-time. Professor que trabalha na escola, mas ele tem que trabalhar à tarde na sua casa, à noite, no final de semana. Então, nós estamos propondo que seja pago, conforme o piso nacional dos professores, estabelecido em lei, que 1/3 das suas aulas seja destinada ao trabalho desta classe. E, por fim, nós estamos discutindo também um processo de valorização dos professores como um todo, que seria a cada 5 anos ter um aumento no valor do seu salário, porque isso que corresponde ao professor adquirir o processo no próprio política pedagógica da escola, que possa ter alguma valorização vertical, ou seja, o professor fez um curso de especialização, um curso de mestrado, um curso de doutorado, isso representa mais conhecimento, mais capacidade desse professor, que ele deve ser valorizado. E o que nós estamos vendo é o contrário. Se o professor tem mestrado, doutorado, a escola está demitindo. Então, nós vivemos uma situação muito difícil na rede privada de ensino, sem falar no problema da violência, que é um problema que também nós tivemos dados sobre isso, pesquisa, inclusive campanha contra a violência contra os professores nas escolas, né? O problema da situação que vive na relação com os alunos, que também é um problema de muita crise permanente, porque o professor, ele vive ali com 30, 40 alunos e a relação é direta. A escola não tem um psicólogo, não tem um pedagogo, não tem uma pessoa, um assistente social
para lidar com as outras questões que envolvem o cotidiano da escola e da relação na sala de aula. Eu estou aqui com o tempo esgotado da entrevista, mas eu tenho que fazer uma questão final. Os próximos passos da greve. Olha, nós temos uma paralisação amanhã, uma paralisação da categoria. Nós estamos sabendo que tem muita pressão na escola, possibilidade de demissões, uma pressão exagerada. Nós temos agora à tarde uma reunião do sindicato, onde nós tivemos vários informes. Então, é uma pressão, porque as escolas hoje talvez seja o setor que mais lucra. A escola privada houve uma expansão. Só para você ter uma ideia, em 2002 nós tínhamos 2 milhões de alunos, hoje são 7 milhões de alunos. As escolas do ensino básico, que até pouco tempo não tinha uma estabilidade, com a crise no ensino público, houve uma migração muito grande para o setor básico também. Ou seja, nunca se viu tanto lucro na escola e os patrões e os donos de escola não querendo dividir uma parte disso com os professores para, no mínimo, permitir que eles continuem dando suas aulas com qualidade. Perfeito. Agradecer Gilson Reis, presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, o Simpro-MG, por ter dedicado um pouco do seu tempo para vir conversar conosco aqui no Redação BH News. O Redação BH News está sempre de portas abertas para essas conversas francas e diretas. Muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço e contamos também com todos na Assembleia às 9 horas da manhã. Ok, um grande abraço, uma boa noite. Deixei para a redação, da Redação BH News do estúdio, para a redação da BH News, para falar com a minha amiga Patrícia Contaldi. Patrícia, outro dia eu estava na rua no sábado agora e me disseram que a nossa relação aqui está parecendo o Silvio Santos com a filha dele. Eu chamo a Patrícia e a Patrícia responde. E eu disse que é perfeita essa analogia por um motivo só. É porque tanto eu quanto você estamos em busca dos salários deles, é isso? Está correta a informação? Correta a informação. Então traga para a gente, por favor, as notícias de Belo Horizonte de Minas Gerais. Boa noite, é com você, Patrícia. Boa noite, Paulo. Olha só, os arquitetos, eles se afastaram da 4ª Conferência Municipal de Política Urbana nesse último final de semana. Eu conversei agora há pouco por telefone com o Sérgio Missió, aquele arquiteto que veio aqui no Redação para falar sobre essa conferência com a gente logo no comecinho. Okay. E eles estão insatisfeitos com a forma como a 4ª Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte vem sendo conduzida. Eles questionam o prazo para análise de todas as mudanças previstas para diversas áreas da cidade. Eles querem alteração do cronograma, disponibilização de todos os estudos e documentos, como os planos diretores regionais, os impactos dessas mudanças no custo da produção imobiliária, e eles também querem a maior participação, Paulo, da população no Conselho Municipal de Política Urbana. Na próxima quinta-feira vai ter uma reunião do Conselho Municipal e os arquitetos esperam que esses pontos já tenham sido atendidos. Só assim eles voltam a fazer parte aí dessa conferência, Paulo. Perfeito, Patrícia. É bom a gente lembrar que essa conferência já não tem mais o CMI, a CMI, que é a Câmara do Mercado Imobiliário, já não tem mais o Sinduscom e agora corre o risco de ter esvaziado o corpo técnico da discussão, arquitetos e urbanistas. E a gente faz uma reflexão como cidadão, e aqui não há nenhum embate ideológico, nenhum embate político. Mas a pergunta que eu faço é como cidadão. Se a CMI, se o Sinduscom, se os arquitetos e urbanistas se retiram de uma conferência municipal de políticas urbanas, qual que é o futuro dessa conferência? E olha só, é uma conferência importante, né? Sim, que acontece a cada 4 anos e discute aí as mudanças, né? De mobilidade urbana, desenvolvimento, infraestrutura, ambiental, cultural. Exatamente, feita para discutir o plano diretor, a nova proposta de plano diretor da cidade. Se você tira da mesa os principais atores, quem vai estar discutindo? Só para saber. Porque depois aí vem bilhetinho, vem recadinho, vem e-mail, posição ideológica, é política. Não, é como cidadão. Você está aí, como eu, acompanhando a mesma informação. Sai a CMI, sai o Sinduscom, sai o corpo técnico. Quem fica para essa discussão? Pois é. Só para entender. Outra notícia, Patrícia. Olha só, Paulo, as contas de água nas cidades abastecidas pela Copasa vai ter um reajuste de 6,18%. O aumento será aplicado a partir de amanhã, dia 13. De acordo com a agência reguladora do Serviço de Abastecimento de Água no estado, o reajuste das tarifas de energia elétrica, que provocou um aumento aí de 14,59% das despesas da Copasa, e a inflação foram as principais causas do aumento na conta, Paulo. E o salário, como dizia o professor Raimundo, e o salário, desse tamanhozinho. Obrigado, Patrícia. Você volta daqui a pouquinho com as notícias do Brasil e do mundo, e a gente volta já porque tem intervalo. Segundo bloco do Redação BH News, vem aí. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.
Olha, os recentes episódios de linchamento em todo o país, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Guarujá, esses recentes episódios estão acendendo a luz sobre um tema que incomoda a sociedade brasileira. Mas a pergunta que sempre fica é: fazer justiça com as próprias mãos é a saída? Roda o VT. Os casos de linchamento tornam-se cada vez mais frequentes e chamam a atenção da sociedade. Fabiane de Jesus, morta na semana passada após espancamento em um bairro da periferia do Guarujá, mostra o perigo de fazer justiça com as próprias mãos, agindo sem garantir o direito à defesa. Assassinatos praticados por honras enfurecidas são comuns em ambientes degradados pela violência e onde o poder público tem dificuldades de manter o controle social. Em 31 de janeiro, no Rio de Janeiro, um grupo de 30 justiceiros moradores da Zona Sul carioca capturou um adolescente de 15 anos envolvido em furtos e roubos. O garoto foi despido e preso com uma tranca de bicicleta pelo pescoço a um poste no aterro do Flamengo. De volta às ruas, o mesmo jovem e outros 4 comparsas atacaram 2 turistas em Copacabana. Golpeado a socos e tapas por pessoas que passavam na rua, o garoto implorou para não apanhar mais, porque era o cara da tranca no poste. Em Itajaí, Santa Catarina, após assalto em um restaurante em 13 de fevereiro, um dos suspeitos do crime, Rafael Chaves, de 26 anos, foi perseguido, preso, espancado e amarrado a um poste. Na semana passada, a Polícia Civil do Espírito Santo solicitou cópia de um vídeo que circula na internet, que mostra o espancamento de um adolescente de 17 anos que morreu. Bom, a prática de fazer justiça com as próprias mãos é considerada a lei de Talião, o Código de Talião, olho por olho, dente por dente, ela é bíblica. Maria Madalena foi apedrejada. Não estou dizendo aqui que isso seja validar a tese de que pode-se linchar alguém, mas ela é bíblica na história. Nós temos que lembrar que existem sociedades que os cidadãos admitem e os governantes nada fazem na hora de praticar a justiça com as próprias mãos. Existem países em que isso é normal, é uma prática comum e aceita pelas regras da sociedade. E tudo isso a gente vai discutir agora com o advogado Tiago Lenoir, que está aqui conosco. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Você sabe que você é cadeira cativa, né? Uma vez por semana você tem que passar aqui para a gente conversar um pouco sobre algum assunto. E assuntos como esse sempre provocam um pouco a discussão na sociedade. Como eu disse aqui e fiz uma reflexão sobre o que é até histórico, né? A prática do linchamento é uma prática histórica, embora nos incomode, é histórica. Isso não faz com que, por parte da justiça, pode ter atenuantes para a prática desse tipo de crime? Boa noite, Paulo. Boa noite ao telespectador do BH News. Em que pese ser histórico, Paulo, a humanidade deveria ter evoluído, porque fazer justiça com as próprias mãos não é legítimo. Isso é um crime, está previsto no artigo 345 do Código Penal, que pode levar a uma detenção de 15 dias a 1 mês. Então, a sociedade não evoluiu há 2014 anos a ponto de legitimar isso diante da justiça que foi democratizada a todos. Não é legal fazer justiça com as próprias mãos. E fazer apologia ao crime também é crime. Está previsto no artigo 287 do Código Penal, que pode levar também a uma detenção de 3 a 6 meses. Você está me gerando 2 questões. A primeira, porque eu fiquei assustado com o tamanho da pena. De 15 dias a 1 mês? De 15 dias a 1 mês. Mas a própria lei fala que o sujeito tem que responder também pela violência. Então, todas essas pessoas que nós vimos aí amarrando ao poste, pode responder por um crime de tortura, pode responder por tentativa de homicídio, pelo próprio homicídio, e isso envolve uma sequência de crimes. Então, além do crime de violência, a pessoa também responde por fazer justiça com as próprias mãos. Isso se chama exercício arbitrário das próprias razões. A lei somente autoriza o sujeito praticar em tese um crime, que é uma excludente que nós chamamos de ilicitude, em caso de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Se não for em uma dessas situações, não é legítimo praticar uma ação contra o seu semelhante, ou contra o Estado, ou contra um patrimônio, ou algo nesse sentido. Ainda sem emitir juízo, mas fazendo uma pergunta direta a você. A jornalista Raquel Sherazade, do SBT, ficou agora recentemente conhecida pelo fato de ter
entre aspas, legitimado a prática a partir do garoto da tranca lá no Rio de Janeiro, aquele que foi atado com uma tranca de bicicleta ao poste. Ela também, nesse caso, pratica crime? Paulo, é difícil, né, julgar a Raquel pela atitude dela, porque talvez no nosso íntimo também, né, a gente olha uma pessoa amarrada ao poste, um estuprador, né, que é um crime que ninguém admite, o crime de estupro, e a gente fala, bem feito, deveria ter batido mais, o estuprador merece cadeia, o sujeito assassina uma criança de menor, 2 anos, estupra, violenta. A sociedade está pasma com crimes, né? A gente não está aguentando mais esse tipo de crime. Mas a lei é bem clara, fazer apologia ao crime ou ao criminoso também é crime. Então, nós não podemos legitimar a violência. Não é com outra violência que nós vamos reduzir a nossa violência. No caso do Guarujá, da Fabiane, houve uma incitação coletiva a partir de uma publicação feita numa página do Facebook. Essa pessoa que publicou, o responsável por essa página, também tem responsabilidade criminal sobre esse caso? Claro, total. Essa pessoa ela pode responder por um crime contra a honra, uma difamação, uma injúria ou até mesmo uma calúnia, e ela também pode responder por incitar o crime, por fazer apologia ao crime e por fazer justiça com as próprias mãos. Ela está utilizando a mídia social, né, como para fazer um exercício arbitrário das suas próprias razões. De qualquer forma, incitar a violência, incitar o crime, sempre vai ser crime. Não é legal, não vale a pena. Você é um ator da justiça, você é um advogado que atua nos tribunais e como operador da justiça. Você acha que a morosidade da nossa justiça, os privilégios que a nossa justiça impõe a algumas classes sociais, isso faz com que a justiça pelas próprias mãos reacenda como tema do cidadão? Paulo, a sociedade já não aguenta mais essa criminalidade e, com certeza, a morosidade da justiça, a ineficiência no cumprimento de pena, os presídios superlotados, isso contribui de sobremaneira, né, para o aumento dessa indignação da sociedade. Sem dúvida, não só a justiça, como os outros poderes, o poder legislativo, o poder executivo, não fazem políticas públicas voltadas ao cidadão, não dão educação devida a essas pessoas e acaba que a revolta tende a crescer cada vez mais. De fato, essa morosidade no judiciário faz com que as pessoas falem, não vou esperar a lei dar uma sentença, vou fazer a lei com minhas próprias mãos. Hoje eu estive numa audiência de um crime que aconteceu no ano 2000, ou seja, 14 anos se passaram e ainda não desvendaram quem seria o autor do homicídio. Eu atuei como assistente de acusação. A família teve que contratar um advogado para auxiliar na investigação, auxiliar na busca pela justiça. São 14 anos, uma família esperando um resultado que até hoje não aconteceu. E a gente vê isso todos os dias no nosso judiciário. Pessoas que têm a sua pena, o crime prescrito, porque demoram para ser julgados. Resposta rápida, essa realidade muda em curto, médio ou longo prazo? Em longo prazo. A gente ainda espera que a justiça tarda, mas não falha. A gente tem que aguardar, né? Obrigado, Tiago Lenoir, advogado, está sempre conosco aqui, é sempre um prazer poder recebê-lo. Espere o convite para a semana que vem, porque sempre a gente tem um tema para debater. Estaremos presentes, Paulo. Um grande abraço, obrigado, uma boa noite. Bom, o governo do estado entrega mais de 6 milhões de reais em viaturas para equipar a Polícia Militar de Minas Gerais. O governador Alberto Pinto Coelho entregou na cidade administrativa Presidente Tancredo Neves, em Belo Horizonte, 80 veículos para reforçar a segurança pública em 34 municípios de várias regiões do estado. Foram investidos 5,6 milhões de reais, sendo mais de 4 milhões do governo de Minas e 700 mil da Polícia Rodoviária Federal. A frota da Polícia Militar de Minas Gerais ganhará o reforço de 20 picapes para a Polícia de Meio Ambiente e de 4 lanchas, 2 caminhões para o Regimento da Cavalaria Alferes Tiradentes e 28 motos, 2 bases comunitárias móveis e 15 viaturas para a Polícia Rodoviária Estadual. 13 motos foram adquiridas com os recursos da Polícia Rodoviária Federal e também serão utilizadas pela Polícia Rodoviária Estadual.
Olha, ano eleitoral tem sempre um tema que volta à discussão, o voto obrigatório, voto facultativo ou não. Essa é uma discussão que está aí, as pesquisas estão apontando que os brasileiros estão mudando de opinião. Os brasileiros gostariam que acabasse o voto obrigatório para a escolha de parlamentares e governantes. É o que revelou uma pesquisa divulgada neste domingo pelo Instituto Datafolha. O levantamento aponta que 61% dos eleitores gostariam que o voto fosse facultativo. A pesquisa mostra ainda que, se não houvesse obrigatoriedade do voto, 57% dos brasileiros não iriam às urnas nas eleições deste ano. O percentual cresceu em relação a eleições anteriores. A decepção de muitos com as denúncias de corrupção, a demora do poder público para dar respostas às vontades da população e a frustração com maus políticos contribuem para os eleitores se tornarem mais distantes e indiferentes ao processo eleitoral. Bom, já que nós estamos falando de política, estamos aqui com Carlos Barroso, nosso diretor de jornalismo, editor de política, ele que fala sobre política aqui no Redação BH News todos os dias. Boa noite, Barroso. Boa noite, como vai? Dilma em Ipatinga. Pela sexta vez consecutiva neste ano, a presidente Dilma Rousseff sai de Brasília, pega um jatinho, vem a Minas Gerais. Mais visitas neste ano do que em todo o seu mandato, se a gente conseguir fazer processos comparativos. Segundo colégio eleitoral do país, Minas Gerais, né? E ela é daqui, né? Foi muito criticada porque não vinha a Minas Gerais. Mas ela veio a Ipatinga hoje e assinou lá o termo de compromisso, assinou a possibilidade, eu digo a possibilidade é porque muitas vezes já foi assinado e não foi feito, de duplicação de 200 dos 303 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares. 200 dos 303. O restante ela falou que vai assinar em seguida. Lembrando que do restante ainda tem duas polêmicas a serem resolvidas. Primeiro, uma polêmica ambiental nesse trecho de saída de Belo Horizonte e depois uma polêmica política no trecho de Nova Era, que essa também vai demorar um tempo a ser discutida. Inclusive os moradores de Nova Era fizeram um protesto lá hoje. Eles pegaram a 381 e fecharam dos dois sentidos. Deu 10 quilômetros de engarrafamento de um lado e de outro, com presença da presidente Dilma lá. Mas ela aproveitou que está em campanha, ao lado dela, Fernando Pimentel, pré-candidato do PT ao governo de Minas. Ela criticou, com um padre anteriormente já havia dito que os pais dele morreram lá na estrada, é conhecida como a Estrada da Morte, 381, há 23 anos. Ela aproveitou para criticar os adversários. Ou seja, disse, esses 23 anos não são só do PT, tem do governo anterior, do PSDB. Mas nós vamos fazer a duplicação, coisa e tal. Estava lá ao lado dela o candidato ao governo de Minas. E o que disse Lula a respeito de Dilma? Olha, o Lula, em uma entrevista a um jornal da Bahia, interessante que ele está investindo lá no Nordeste, né, onde que a Dilma está bem à frente dos demais candidatos. Ele disse que Dilma é a mais preparada para ocupar o governo e que a Copa do Mundo não vai atrapalhar a eleição. Basicamente, ele disse isso, defendendo a Dilma e dizendo que a Dilma será candidata. Será? Cabo de guerra tensionado entre PSDB e PSB. Que tipo de tensão e aonde nós vamos chegar? Olha, quem diria, né? Há pouco menos de 10 dias, o Eduardo Campos, que é o presidenciável do PSB, veio aqui e trocou todas as juras com os tucanos, né? Mas parece que depois, com a possibilidade de chegar ao segundo turno, o Aécio subiu mais que Eduardo Campos, acabou a trégua, acabou o namoro entre PSB e PSDB. E volta a possibilidade de uma candidatura descartada aqui em Minas Gerais, que é a do ambientalista e médico Apolo Eringer. No final de semana agora, houve um encontro do PSB e o presidente do partido, o deputado Júlio Delgado, que é essista de primeira hora, disse, não, há a possibilidade da candidatura de Apolo. Voltou, recuou na afirmação de que teria de haver o apoio à Pimenta da Veiga do PSB. Mas ele falou que a decisão é em junho, na convenção do partido. Muito obrigado, Carlos Barroso. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Vamos conversar com a Patrícia mais uma vez. Patrícia, tudo bem? Tranquila aí na redação? Tem um cafezinho depois, na hora que eu sair daqui? Está reservado aí? Não. Está reservado no café? Está reservado. Então, conte as notícias do Brasil e do mundo. Olha só, Paulo, para evitar aí um caos aéreo na Copa do Mundo, a ANAC lançou hoje um pacote de punições para empresas aéreas, donos de jatinhos e até pilotos que descumprirem algumas regras aí. Por exemplo, horários de pousos e partidas.
Uma série de multas e penalidades serão aplicadas para que os passageiros, aí, os torcedores do Mundial, não sejam prejudicados. Ou seja, não vai mais poder atrasar voo não, viu, Paulo? As multas podem variar entre 12 mil e 90 mil reais, dependendo da gravidade, dependendo aí da gravidade. A companhia ou o responsável poderá até perder a permissão para pousar nos demais aeroportos do país, Paulo. Não estou brigando com essa situação não, mas vou fazer uma lembrança. Eu já mofei em aeroporto 4, 5, 6 horas, um dia mofando em aeroporto e nenhuma das senhoras ANAC ou Infraero tomou nenhuma providência a respeito. Agora tem Copa do Mundo, toma providência e multa todo mundo. Por que é que não multa no dia a dia do brasileiro? Só para perguntar. Depois vem pedrada, então a gente fala só para perguntar. Diga lá, Patrícia. Pois é, a informação aí parece que essa punição ainda vai continuar valendo até depois da Copa. Tomara. Olha só, outra informação, Paulo, estão abertas a partir de hoje, né, as inscrições para o Enem 2014. Entre as novidades anunciadas pelo Ministério da Educação estão o edital em braille e áudio para aumentar a acessibilidade de cegos e a prova. E também o uso de detectores de metais nas salas de aula para coibir aí alguma tentativa de fraude. A taxa de inscrição custa R$ 35. As provas serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro e as inscrições vão até o dia 23. Mais informações é só acessar o site do Enem, enem.inep.gov.br. Tá ouvindo aí, Rafinha? Meu filho Rafael tá ouvindo? A inscrição do Enem tá aberta, você não vai perder a inscrição não. Pode fazer, que esse ano você tem que fazer o Enem. Patrícia, grande abraço, você volta no Tá da Mídia, até já. Vamos pro intervalo, a gente volta já já com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Segunda coisa. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Maio é o mês das noivas e todo mundo quer casar em maio e setembro. Muito embora eu soube que existe agora uma democratização dos meses do ano. Está todo mundo espalhando um pouquinho o casamento durante os 12 meses do ano. Mas maio e setembro ainda continua na preferência, né? Mês das mães, mês das noivas, depois vem a primavera, em setembro. Mas enfim, casar é caro? Não sei, será que é caro? Convites, decoração, vestido branco, traje do noivo e, por que não, uma festa para 300 convidados. O sonho do casamento ainda faz parte do imaginário da maioria dos casais. Em maio, tradicionalmente o mês das noivas, o número de cerimônias cresce ainda mais. Mas o que pouca gente sabe é que casar em Belo Horizonte pode ficar mais caro do que se imagina. De acordo com uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, o preço dos serviços prestados para a celebração pode variar quase 2.000%. Foram consultados quase 200 estabelecimentos. Bom, e como nós falamos da pesquisa do Mercado Mineiro, toda segunda-feira nós recebemos a visita de Feliciano Abreu, diretor do site e responsável pela pesquisa, do Mercado Mineiro. Boa noite, Feliciano. Boa noite. Tudo bem no final de semana? Tudo ótimo, graças a Deus. Posso perguntar uma coisa bem direta? Claro, com certeza. É mais caro casar ou comprar uma bicicleta? Bem mais caro casar, viu, Paulo? Bem mais caro. Olha, na verdade, nós sempre realizamos essa pesquisa no mês de maio para 300 convidados, formatamos ela, pegamos aí mais ou menos também o mesmo nível de fornecedores. Claro que o céu é o limite para um casamento para quando você tem dinheiro, né? Ou você pode fazer muito mais barato, praticamente que pagar a cerimônia religiosa, a taxa de cartório e simplesmente distribuir um bombonzinho ali na entrada. Uma lembrancinha final de casamento. Ou então chamar aí artistas, né, que vêm aí até internacionais fazer casamentos aqui em Belo Horizonte. Isso acontece com muita frequência, a gente nem fica sabendo. Agora, Paulo, para você ter uma noção, olha, alguns itens aqui importantes, por exemplo, o vestido de noiva, o aluguel, o primeiro aluguel custa de R$ 150 até R$ 2.600. É uma diferença de 1.633%. O aluguel do traje do noivo, de R$ 80 até R$ 430, com a diferença de 437%, sem convites para a festa de 300 convidados, convite modelo padrão, de R$ 80 até R$ 290. A filmagem da festa de R$ 600 a R$ 2.900, fotografia de R$ 700 até R$ 6.300. Aí depois tem a questão de você fazer a cerimônia, ali montar uma boate dentro do casamento, né, da festa. Aí você paga só de DJ
por exemplo, para contratar um DJ, de 300 até 2.800. Agora, quando a gente passa para o dia da noiva, de 600 até 3.350, a decoração da igreja de 600 até 1.800 e a decoração do salão de festas de 1.500 até 4.900. O buquê da noiva de 150 a 280 reais. Quando a gente fala também no questão do preço do buffet para 300 convidados, com bebida alcoólica em alguns casos, mas só cerveja, né? Bem padrão. Hoje você paga de 10.500 até 27 mil reais. E o aluguel do salão de festas para 300 convidados, de 2.000 até 18 mil reais. Depende muito da localização e da infraestrutura de cada um. Aí o que a gente faz sempre? A gente soma os extremos. Para dentro desse padrão, dá o norte para os casais. E o preço mais barato que nós encontramos foi de 19.250 e o mais caro de 79.380. Uma diferença de 312%, Paulo. É muita diferença de preço, a gente tem que pesquisar bastante, planejar. A noiva que está muitas vezes ali entusiasmada, a emoção fala muito mais alto que a razão nesse período, ela tem que realmente fazer um planejamento, pegar informação de outros casais que já casaram e utilizaram o serviço de um fotógrafo, por exemplo, de um buffet, para que não tenha ali desgaste psicológico depois, porque infelizmente esses serviços podem falhar. E olha que você não fez nenhum grande arrobo, porque tem festas de casamento aí que a gente olha, vê no convite, vai à festa e imagina quantos desses 70 mil reais a mais não foram acrescidos a ela. Com certeza. Tem festa aí de 500 mil para cima com facilidade. Com facilidade. Não é? A gente viu, podia até convidar a gente, né? Mas a gente... Agora, maio, por exemplo, com essa coisa da sazonalidade. Maio continua sendo ainda o mês que as pessoas mais escolhem para casar. O maio é um mês muito tradicional de casamento. Agora, como você disse, o setembro também tem sido procurado. Quando a gente realiza a pesquisa, principalmente a gente analisa esse termômetro de quantidade de casamentos em virtude da ocupação das igrejas, né? E todo o período do ano estão totalmente ocupadas em horários nobres, né? Que é sexta-noite, sábado à noite. As pessoas hoje procuram casamentos alternativos, né? Tipo sítios, fazendas, casas de campo, que elas podem fazer uma cerimônia pequena, relativamente pequena, com poucos familiares, economizam bastante. Porque, Paulo, você imagina, você gastar em torno de 100 mil reais num casamento, a gente sabe que a vida do casal é difícil. Você já entrar endividado muitas vezes, aí, que a gente sabe que o sonho fala mais alto, como eu falei, então a gente acaba entrando com o pé esquerdo no casamento. Então, planejamento é a palavra fundamental. E um detalhe interessante dessa pesquisa que nós conseguimos realizar esse ano, que fizemos a mesmo ano passado, e a inflação do casamento foi de 16%. O preço médio desse casamento, que era R$ 33.850, né, 33.850, e subiu para R$ 39.310. Como eu falei, um aumento de 16%, quase 3 vezes o valor da inflação. Mostra que o mercado está bombando, né? A inflação batendo a porta também do sonho das pessoas. Não tenha dúvida. Os preços têm aumentado bastante, infelizmente. Feliciano Abreu, segunda-feira que vem nós falamos de... Bom, a gente está prevendo uma pesquisa aí, a gente está pensando ou lavanderias, porque esse período a gente utiliza muito, ou a gente está estudando lá, o que o consumidor pede, a gente está fazendo lá. Bom, a verdade é que segunda-feira, qual seja o tema, ele estará aqui conversando conosco. Feliciano Abreu, diretor do site Mercado Mineiro e responsável pelas pesquisas que a gente mostra aqui toda segunda-feira. Prazer, Paulo. Muito obrigado, Feliciano. Prazer todo meu, muito obrigado. Boa noite para você, até segunda-feira. Olha, e por falar em preços, eu fiquei espantado com uma informação que eu vi ontem, no final de semana. Primeiro, o consumo de TVs por véspera da Copa aumentou assustadoramente o consumo de TVs. E segundo, o mais interessante, variação de preços. Grande. Variação muito grande dos preços. Põe, roda o VT. A proximidade da Copa do Mundo impulsionou a procura por televisores. De acordo com pesquisas, entre os brasileiros que pretendem adquirir algum bem durável, 34,2% têm a intenção de comprar uma nova TV. O resultado é o dobro da média da série histórica, 16%. Na internet, a busca por televisores cresceu em 13% de fevereiro e o mês passado. Entre os 10 modelos mais procurados na web, a variação de preços para o mesmo aparelho chega a 50%. Além do preço, no entanto, o consumidor deve ficar atento aos recursos oferecidos por cada um dos modelos. Dos 10 mais procurados, 7 apresentam tela acima de 40 polegadas. Olha, o mais interessante é isso, ficar atento às variações técnicas, tecnológicas, né, do modelo, as variações tecnológicas do modelo. Você vai, chega numa loja, o cara fala S não sei o quê, C de não sei o quê, V não sei, D não sei o quê. Você tem que entender cada uma dessas siglas, dessa sopa de letrinhas, para você poder saber verdadeiramente o que você está comprando. E às vezes você compra um pedaço dessa sopa de letrinhas e não faz diferença alguma na sua casa, porque você nunca vai usar aquele recurso. Então é bom você gastar um tempo lá na loja e perguntar para que serve cada um desses recursos que a televisão que você está comprando e está levando para sua casa tem, ok? Intervalo, a gente volta já já, o último bloco do Redação BH News aqui na BH News.
Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bom, antes de chamar o Bruno Garcês para falar de esporte, eu queria lembrar que hoje o Jornal da Cidade, que completa 50 anos, está sendo homenageado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nesse meio século de existência, o Jornal da Cidade, que é distribuído gratuitamente em Belo Horizonte, forma opinião, marca presença, lança moda, lança temas em discussão na nossa sociedade. E a BH News, através da sua diretoria, e eu sou o porta-voz desse abraço, que é daqui um grande abraço nos dois Humbertos, tanto no Humberto pai como no Humberto filho, eles que tocam o Jornal da Cidade. Sucesso absoluto a vocês e que os próximos 50 anos sejam tão promissores quanto esses primeiros 50 anos de existência do Jornal da Cidade. Um grande abraço, Humberto pai e Humberto filho. Está aqui Bruno Garcês, agora vamos falar de esportes. Bruno do céu, que tudo confusão, bom, né, hein? Primeiro, tudo bem? Tudo primeiro nós falamos aqui que o clássico ia ser um clássico morno. Isso. Era o clássico dos aflitos contra os desesperados. Até destacamos a arbitragem, né, como principal foco, né, desse clássico. Você até disse que ela, a Fabiane... A Fernanda Uliana seria o destaque do clássico, que foi. Não da maneira como todo mundo esperava, né? Pelo menos os cruzeirenses, mas não foi da maneira como todo mundo esperava. Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo primeiro. Isso, depois falamos das polêmicas e tudo, mas vale lembrar, finalmente tivemos gols nesse clássico, porque tivemos 3 0-0 durante no Campeonato Mineiro, né, no jogo do primeiro turno do Campeonato Mineiro, e nas finais 0-0 também. Finalmente tivemos gols e podemos mostrar já os gols direto aí. O Cruzeiro, que entrou com o time reserva, e o Atlético entrou com um time com 3-5-2 que o Lever Cup testou no meio da semana. Não deu muito certo, tanto é que ele trocou no segundo tempo. Aí o Cruzeiro jogou no contra-ataque, jogava no erro do adversário e fez esse gol do Marcelo Moreno aos 37 do primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Lever Cup mudou o time, tirou um zagueiro, voltou no 4-4-2 e aí fez o gol do empate. Defesaça do Vitor também, né? E aí o pênalti do André, depois vamos falar sobre esse pênalti, mas aí está o gol do André aos 26 do segundo tempo, o primeiro gol foi do Marion aos 9. Bom, o América, hein? América Futebol Clube fazendo o nome de Minas Gerais no topo das páginas dos noticiários esportivos com a vice-liderança da Série B. Venceu lá em Bragança Paulista, o 2-0, o time do Bragantino. E não é o líder, porque o Joinville tem 12 pontos, o América tem 10. E eu espero que o América arranque, né? Porque eu espero mais desse time do América. Mas joga certinho, é um time bem organizado, tem bola parada. Aí vocês podem ver os gols do América contra o Bragantino. É o Júnior Negão no finalzinho do segundo tempo. O primeiro gol foi no finalzinho do primeiro tempo. Um aos 50 do primeiro tempo, outro aos 47 do segundo tempo. Exatamente. Enquanto o América está gostando de fazer os acréscimos. Espero que continue assim, que não caia, pelo amor de Deus. Moacir Júnior é o técnico. Moacir Júnior. Que fez um belo trabalho no Boa. Isso. E que agora está emplacando um belo trabalho também. Isso. Belíssimo trabalho no América. Espero que continue. Bom, vamos falar das polêmicas agora. Isso. Vamos lá. Agora o assunto é polêmica. Direto às polêmicas. Melhor do que falar das polêmicas, vamos mostrar os vídeos, porque eles focalizam melhor o nosso tema aqui. Ó. O primeiro é essa mão do Otamendi. Eu acho que foi bola na mão. Na sua opinião, Paulo? Eu acho que foi bola na mão, mas é difícil. Mas o Luan ficou um pouco nervoso depois desse lance. O Luan parou, agora esse aí do Leonardo. Esse é o lance do pênalti já que o André converteu depois, mas... nessa câmera aí... O Léo Silva. Nessa câmera parece, agora aquela câmera de lado parece que sim. Agora esse impedimento... Esse é o impedimento que envolveu a bandeirinha Fernanda Uliana, que inclusive teve umas declarações infelizes do diretor Alexandre Matos. O Alexandre Matos tem hora que tem que pensar um pouquinho antes de falar, errou a mão. A expulsão certíssima do Luan. Enfiou realmente, a mão na cara. Ele estava nervoso depois daquele pênalti ali. Ele ficou nervoso, foi expulso. E no final do jogo, o Marcelo Moreno fez esses gestos aí que seguramente vai levar uma punição da CBF. Mostrou claramente que o árbitro Heber Roberto Lopes roubou para o Atlético, mas eu acho que não, viu, Marcelo? Ele quis dizer que o tempo passou muito rápido, não é isso, não. Esse sinal não é assim, o tempo passou muito rápido. Essa é a palavra do advogado do Cruzeiro, mas acho que dificilmente ele escapa de uma punição maior. O tempo foi muito rápido, o juiz deixou o tempo passar muito rápido, foi isso que ele quis dizer. Tanto é que na declaração, logo após o jogo, ele deu uma entrevista e ele foi bem mais tranquilo. Não, que o árbitro, quero ver o que vai colocar na súmula. Acho que ele percebeu que ele fez besteira. Fez besteira mesmo, fez bobagem. O Marcelo Moreno, assim como o Alexandre Matos, fez bobagem também. Exatamente. Vôlei. Vôlei, infelizmente, o Sada Cruzeiro foi eliminado nas semifinais
do Campeonato Mundial, que foi disputado aqui no Mineirinho. Perdeu para o Al Rayyan, o time do Catar, que foi montado de última hora, e perdeu um time um pouco sonolento, viu, Paulo? Não é aquele Cruzeiro avassalador, que massacrou todo mundo na Superliga, perdeu na semifinal, ainda perdeu a decisão terceiro lugar, o time desmotivado. Perdeu os argentinos, que comemoraram muito. O título ficou com o Belogorje, o time russo, que é a base da seleção russa campeã olímpica. Pô, então, também tem aquele cara de 4,20 m ali, ninguém consegue. Foi difícil parar os russos. Demais, cara é alto, parece que ele joga com uma escada na perna. Que vale como experiência, quem sabe na próxima Cruzeiro joga mais focado. Inclusive o Bernardinho chamou a atenção, agora o time brasileiro se prepara para a disputa da Liga Mundial. Isso. E esse time russo foi quem derrotou o time do Brasil no último Mundial, da última Liga Mundial. Isso, E esse cara fez a diferença, o grandão fez a diferença. Isso. E pode voltar a fazer a diferença contra o Brasil. Espero que não aconteça de novo, né, Paulo? Então tá bom. Brunão, grande abraço, ótima semana para você, obrigado. Quarta-feira o Bruno está de volta. Redação urgente, cadê a Patrícia? Diga lá, Patrícia, o que está na mídia? Olha só, Paulo, tá na mídia, também vai falar de esporte. A FIFA anunciou hoje a escolha dos 32 lemas que as seleções carregarão em seus ônibus durante a disputa da Copa do Mundo no Brasil. Em parceria com a Hyundai, os torcedores votaram para definir aí qual frase cada equipe levaria em seu ônibus. O Brasil usará a seguinte frase, Paulo, que mostra aí uma confiança já na conquista do título. Preparem-se, o Hexa está chegando. Aí a Argentina, que é a principal rival aí da nossa seleção, a frase será assim, ó: nós somos um time, somos um país. Já os espanhóis, atuais vencedores, terão estampado aí no ônibus: dentro de nossos corações existe a paixão de um campeão, Paulo. Perfeito, cada um vai defender a sua parte do território. Agora, defende a sua parte no território, chama a atenção desse pessoal na redação, porque você fica falando comigo, eles ficam falando alto aí. Alto aí, então, pessoal da redação aí, dá para fazer um pouquinho de silêncio, tomar café no outro lugar aí, gente? Que negócio é esse? Patrícia, até amanhã. Tchau, grande abraço. Tchau. Fernanda Gontijo. Sexta-feira deram cano na sua gravação, Fernanda. Tô chateada. Fiquei bravo com o João aqui, mas não, porque também nós estávamos estourados com o tempo. Acontece. Os temas foram muito fortes, os temas foram muito interessantes, e aí a gente teve que explorar um pouquinho nas entrevistas, e não menos interessante seria o Na Night, mas não deu tempo. Então hoje, o que é que está na Night? Hoje, segunda-feira, o Galpão Cine Horto recebe o espetáculo Fábrica de Nuvens, da Companhia TAS. A apresentação é parte do Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, o FIT BH 2014. O Galpão Cine Horto fica ali na rua Pitangui, número 3613, no Horto. E a entrada custa R$20 a inteira. O espetáculo começa às 9h15 da noite. Olha, a Pitangui do Horto, ali onde fica o Cine Teatro Galpão, é pertinho do Independência, ali para baixo do Estádio Independência. Para quem quer ter uma boa referência, e se você vai de ônibus, desça na Silviano Brandão, ali pertinho do viaduto, ali onde passa o trem ali, desça ali, e você vai andar meio quarteirão, você já está lá no Cine Teatro Horto. Perfeito? Perfeito. Dica excelente. Gostou? Bom preço, não gasta muito, faz um bom programa cultural. E ótimo, o FIT. Ainda mais o FIT, que é um festival que nós temos que conferir e nós temos que prestigiar, porque é uma conquista da nossa cidade ter aqui um festival internacional de teatro. Com certeza. Fernanda Gontijo, ótima semana para você. Você também, Paulo. Obrigadão, tchau. Gente, nós estamos indo embora, voltamos amanhã às 6h30 com mais um Redação BH News. O mais importante de tudo isso é porque você está aí do outro lado. E você está aí do outro lado, discute sempre com a gente a melhor forma da gente construir 1 hora de informação. Por isso, participe sempre com a gente, converse sempre com a gente, porque é o maior prazer poder dividir com você essa hora diária aqui na BH News. Grande abraço e até amanhã. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.